close, stirred by grace, and oh, my heart is yours. Oh, fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Aleluia. Queridos, Deus falou muito comigo durante essa semana. E Deus me levou para um banquete. E Deus me levou a meditar um pouquinho, a comer um pouquinho no restaurante, um filé mignon. Então eu quero que vocês abram a Bíblia comigo, a sua palavra, no livro de Filemon. Queridos, antes de você abrir, se você já abriu, amém? Mas queridos, olha para a sua Bíblia. Pode olhar para ela. E eu gosto de fazer isso, viu, queridos? Se vocês virem eu fazendo isso mais de uma vez, não se preocupe. Eu gosto. Mas olha para a sua Bíblia. Mas olha para a sua Bíblia com um olhar diferente, com um olhar de amor. Com um olhar de amor, de gratidão ao Senhor. Agora, se possível, abraça a sua Bíblia aí com carinho. Pai, nós te agradecemos, Pai. Ah, Deus, porque é a tua palavra, Senhor, não é a minha. Pai, obrigado pelo privilégio, Pai, de poder te servir. Pai, e poder ter nas nossas mãos, Pai, esse instrumento, essa arma, Pai, poderosa para sermos vencedores, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, Pai, que o Senhor Deus fale com as nossas vidas, que o Senhor nos alimente, que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, amém? Filemon, vocês vão observar, só tem um capítulo aí, versículo 18, diz assim, ó: se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Se ele te prejudicou de alguma forma, ou algo, ou deve alguma coisa para você, ponha na minha conta. Amém? Você pode sentar dando aleluia, dando glória a Deus. Aleluia. Queridos,
Essa semana nós somos contemplados muito. Na segunda-feira nós estivemos lá na Poema, foi um culto poderoso, foi muito bom. Na terça-feira, Deus me levou para ministrar lá na Batista Ágape, pessoal, os jovens da Batista Ágape. Foi um tempo maravilhoso. Pessoal que a gente anda junto, são parceiros, amigos. E Deus tem falado muito com as nossas vidas. E aí na terça mesmo, na terça e na quarta e na quinta, Deus estava falando muito comigo através desse livro. E eu creio que o Senhor Jesus, Ele quer falar com as nossas vidas, com a igreja do Senhor. E eu queria que você repetisse assim comigo: Senhor, eu sei que se eu estiver na pior circunstâncias, o Senhor estará lá comigo. Senhor, eu sei que eu estiver no esgoto do mundo, o Senhor também estará lá comigo. Queridos, o livro de Filemão, o autor, Paulo, ele estava preso em Roma. E ali naquele momento ele conheceu uma pessoa que daqui a pouco eu chego lá para falar. E ele estava preso, ele começa a escrever uma carta para Filemão. E Filemão era da igreja de Colossos. E Filemão, queridos, ele tinha conhecido Paulo, acredito eu, numa das suas viagens. E se converteu, um homem rico, dono de posses, dono de escravos. Era um homem que tinha tudo. E Paulo estava preso, escrevendo para Filemão. Mesmo diante as circunstâncias negativas, aparentemente, Paulo estava servindo ao Senhor. Mesmo com a situação, encarcerado, Paulo não deixou de servir e obedecer ao Senhor. Ele estava lá, cumprindo o seu chamado. Nós não devemos parar, querido, por qualquer situação que seja. Continue cumprindo a obra do Senhor. E Paulo começa a escrever para Filemão. E Filemão, rico, dono de propriedades, dono de escravos. Filemão, querido, sabe o que Filemão tinha na casa dele? Sabe o que acontecia na casa de Filemão? Tinha célula na casa de Filemão, irmãos. Deus já estava fazendo isso, queridos. Tinha célula na casa de Filemão. Versículo 1 diz assim: Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, irmão de Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Arquipo, nosso companheiro de lutas, a igreja que se reúne na sua casa. Filemão se converteu, querido, mas Filemão não estava paradinho, não. Filemão usou daquilo que ele podia e começou a fazer o quê? Pessoal, vem para minha casa. Vem para minha casa. Vamos adorar ao Senhor. Tinha célula na casa de Filemão, querido. Era um momento de rompimento, era um momento onde que eles traziam um alinhamento. É isso que acontece na célula onde você precisa ir, onde você está indo. Direção de Deus está sendo trazida, a palavra de Deus está sendo trazida. E Filemão estava no mesmo embalo. Filemão já tinha entendido que a palavra que um dia foi pregada para ele precisava continuar sendo pregada. E Filemão estava ali, querido, se juntando com o povo. Só que Filemão, ele recebeu essa carta para que Paulo pudesse contar uma surpresa para ele. Algo que estava acontecendo, algo que tinha acontecido. E Paulo vai falar a respeito de Onésio. Onésio era um escravo de Filemão. Onésio, o que ele aconteceu? Onésio, ele fugiu. Talvez num dia de trabalho lá cansativo, Onésio escravo. Talvez revoltado com a situação, triste com a situação, Onésio decide fugir. E Onésio, querido, ele foge para Roma. Ele vai para Roma. E em Roma, 1/3 da população de Roma era de escravos. Escravos, muitos escravos. Naquele tempo a igreja ela não podia imperar, a igreja ela não podia entrar com recurso politicamente, não havia recurso para que houvesse, as pessoas usavam de grande força para maltratar os escravos. Tanto é que quando acontecia alguma coisa com os escravos, quando eles faziam alguma coisa que desagradava o seu senhor ou fugia,
os seus senhores, eles tinham o poder de marcar o rosto dos escravos com o mesmo material que marca os boi. O dono do escravo podia pegar o seu escravo e quebrar as suas pernas e vender com as pernas quebradas. Ou ainda mais, ele podia quebrar a sua perna e depois de ver que não serviria para mais nada, matar o seu escravo. E Onésio, querido, ele estava assim, numa situação meio, o que eu vou fazer agora? Não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais o que fazer. Se eu voltar para minha casa, se eu voltar para o meu Senhor, como será que Ele vai me receber? O que será que vai acontecer comigo? Será que eu vou ser marcado no rosto? Será que eu terei minhas pernas quebradas? Ou será mesmo que eu irei encontrar a morte? Só que Paulo, querido, antes de ser preso, acredito eu, pregando a palavra, ele encontrou esse homem. Esse homem encontrou Onésio. Onésio encontrou Paulo. E aqui, querido, numa tipificação, Onésio encontrou Jesus Cristo. E eu e você já encontramos Jesus Cristo também. Só que, creio eu que ali, Paulo e Onésio conversando talvez, depois do culto, de tudo que aconteceu, talvez Paulo faz o apelo, Onésio chega à frente, entrega a vida a Jesus, pede perdão dos seus pecados, tem o seu nome escrito no livro da vida. E o que acontece, acredito eu, querido? Porque Paulo começa a falar nos versículos seguintes: sempre dou graças a Deus, lembrando de vocês pelas minhas orações. Versículo 5: porque ouço falar da sua fé, do nome de Jesus, em seu amor pelos santos. Paulo aqui estava falando para a igreja que estava em Colossos. Ele estava falando para a igreja onde Filipenses congregava. E ele falou assim: ó, eu fiquei sabendo que aí está tudo muito bom, que vocês têm amado as vidas, que vocês têm cuidado das vidas, que vocês têm dado suporte para elas, que vocês não têm desprezado uma ovelha sequer, nenhuma pessoa que chega doente, machucada, vocês não têm desprezado. Olha, e eu estou sabendo disso e muito me alegro, viu, igreja? Eu muito me alegro. Então eu acredito que depois de uma conversa, depois do culto, Onésio chegou para sentar. Paulo, posso ter uma palavrinha com você? Ele entendeu o reino, querido. Ele entendeu que ele precisava confessar algo. E Deus está nos levando para isso, querido. Deus está nos levando para um tempo de arrependimento, para confessar, para arrancar as máscaras, para arrancar toda a cera que cobre a minha e a tua vida, para tirar toda a capa, para tirar toda a fantasia. Deus está nos levando nessa direção de arrancar aquilo que nos impede de romper em Deus. Deus está tirando aquilo que te impede, nos impede de poder estar alinhadinho com Deus. E Onésio entendeu isso. E ele talvez foi lá conversar com Paulo e falou: Paulo, ó, eu vou te contar o que aconteceu. Ó, eu satisfeito lá com o meu trabalho, eu decidi fugir. Só que eu não posso voltar, porque se eu voltar e agora, o que eu vou fazer? Eles vão me maltratar. Como será que eles vão me tratar? Poxa, talvez eu corro risco de ser morto, eu corro risco de ser vendido, eu corro risco de me afastar de vez. O que eu vou fazer, Paulo? Me ajuda. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, começa a escrever essa carta, querido. E essa carta é um pedido a Filemon que recebesse de volta Onésio. Por quê? Porque agora, queridos, não existe mais tratamento diferenciado para mim, para você no mundo. Quando eu olho para as pessoas, eu não tenho que olhar classe social, eu não tenho que olhar se a pessoa é enferma, eu não tenho que olhar nada. Jesus, ele se entregou por quem é coxo e por quem anda. Jesus, ele se entregou por aquele que fala e por aquele que é mudo. Jesus se entregou e morreu por aquele que está dentro da igreja e por aquele que está perdido. Jesus não está olhando as circunstâncias em que nós estamos. Jesus está esperando que eu e você nos posicionemos e arranquemos tudo que nos afasta da presença dele. Ele está desejando, querido, que eu e você virem as mesas que nós temos colocado para servir as outras coisas do mundo. É tempo de virar a mesa. É tempo de conserto para as nossas vidas. É tempo de falar. Não
Não é tempo de guardar, não é tempo de achar que, Jesus, eu tenho que guardar para mim, coitadinho de mim. Não, igreja, é momento de cura, é momento de crescimento, é momento de Deus sarar o seu povo. Deus quer sarar esta nação, mas Ele precisa muitas vezes abrir essa ferida, querido. Só que nós não podemos segurar essas feridas encobertas. Onésio, ele falou, eu preciso voltar, mas é uma coisa, Paulo, deixa eu te falar. Eu estou em pecado, sabe por quê? Porque eu fugi do meu patrão. Eu devo satisfação para ele, eu tenho que estar lá. Eu sou escravo, ele me comprou. Mas eu estou em pecado, sabe por quê? Eu tenho que voltar, mas eu não posso. Eu fugi, eu corri. No meio das circunstâncias, eu olhei para aquilo que estava aparentemente mais grande e esqueci de olhar para Deus. Quantas vezes eu e você estamos olhando para as circunstâncias, para o tamanho que ela se levanta, e estamos esquecendo que Deus está conosco, igreja. E muitas vezes queremos correr. O nosso lugar que nós temos que correr e falar com Deus, sabe onde que é? Mateus 6,6. Só que eu e você temos corrido muitas vezes para o lugar de fuga. Nós queremos fugir, nós queremos se esconder. Nós estamos às vezes tentando ser igual Jonas. Pagamos o ingresso e para ser jogado no mar, para ser rejeitado. Não esconda aquilo que te afasta de Deus. Confesse, fale, peça perdão e tome uma decisão. Interessante que a gente sempre fala, eu preciso agir como Jesus, eu tenho que agir como Ele agiu. Sim, igreja, mas as nossas reações têm mostrado quem nós somos. Quando algo acontece com as nossas vidas e nós queremos retrucar de qualquer maneira, retrucar de qualquer jeito, as nossas reações têm mostrado quem nós somos. Quem você é, querido, é de acordo com a sua reação. Mas em nome do Senhor Jesus, eu e você precisamos reagir como Cristo reagiria. Eu e você precisamos tomar uma decisão no meio de uma luta, no meio do pecado, reagir como Cristo reagiria, dizendo não para o pecado, não aceitando os pães, não aceitando os reinos, não aceitando nada, permanecendo naquilo que a palavra nos diz para permanecermos. O Senhor Jesus tem e há de fazer coisas grandes nessa igreja. Eu posso ouvir um amém? Mas Jesus está esperando pessoas disponíveis para Ele. Jesus está esperando pessoas que não se prostrem a Baal, que confessem, que querem uma vida de santidade, que querem uma vida andar em linha com a palavra, que não vão fugir diante das circunstâncias, mas que uma vez alcançados pelo amor do Senhor, assim como Onésio foi, irão entender que precisam estar debaixo de uma direção de Deus, debaixo de uma visão a qual o Senhor Jesus tem nos dado e tem trazido para essa igreja. Queridos, nós temos ouvido isso, e isso é uma verdade. Deus irá transformar a cidade de Bertioga, amém, igreja? Deus irá transformar, eu creio nisso. Mas você precisa crer, eu preciso crer, ele precisa crer, a igreja inteira precisa crer e andar debaixo dessa visão, andar debaixo disso. Há uns sábados atrás eu estava ministrando para os jovens aqui, e eu dei exemplo de um passarinho chamado tagarela. E queridos, esses passarinhos entenderam, pastor, eles entenderam a visão do que é andar em unidade. Eles entenderam, igreja, qual que é a visão? De estar andando junto, todo mundo no mesmo foco, todo mundo na mesma meta, todo mundo na mesma visão, todo mundo remando junto. Eles entenderam qual é a visão. Esses passarinhos, queridos, eles ficam tudo no chão. Eles se alimentam ali no chão, não são de ficar em árvores, não, eles ficam tudo ali no chão, procurando o alimento, se alimentando, comendo. Só fica um em cima de uma árvore, e ele fica lá. Depois de um tempo reveza, um desce, o outro sobe. São entrosados, irmãos, são alinhadinhos.
Um sobe, outro desce, não dá briga. Precisa ir lá para frente, diácono, não gosto de ficar lá na frente, todo mundo fica me olhando. Não tem briga, eles são alinhadinhos. Eles sabem a hora que é um, eles sabem a hora que o outro. Na hora de limpar o banheiro, não tem preocupação. Os passarinhos vão cada um limpar o banheirinho bonitinho. Eles são entrosados, eles têm a mesma visão. É visão do reino. Visão do reino. E o que acontece, querido? Os passarinhos, eles ficam tudo no chão se alimentando, comendo, enquanto um fica no alto de uma árvore, no alto de um poste, num lugar alto. E quando o perigo está vindo, geralmente uma cobra está vindo, quando uma serpente está vindo por baixo, quietinha, se rastejando, o passarinho lá em cima começa a piar. Por isso que ele é chamado de tagarela. E ele fica falando, fica piando, e pia, e fica piando. Daqui a pouco, todo mundo que está embaixo, os passarinhos tudo que está embaixo, opa, tem perigo aí. Já entendi, está se aproximando o perigo. Ele está vindo. O que acontece, irmão? Você acha que os passarinhos voam tudo para cima do galho? Não. O mais natural é o passarinho fazer o quê? Eu vou subir para cima do fio, eu vou subir para cima do galho, eu vou fugir daqui, eu vou sair daqui, eu vou correr daqui. A circunstância está me dizendo para sair daqui. Mas os passarinhos não saem. Eles entenderam a visão do reino. Eu não devo recuar. Quando o inimigo vier forte contra a minha vida, eu devo permanecer naquilo que é eterno. Permaneça firme. E os passarinhos, irmão, ficam ali tudo quietinho, junto, tudo juntinho. E a cobra vem se aproximando. E a cobra se aproxima, querido. É veneno contra bico. É desleal. O passarinho vai tomar uma picada e já vai morrer. Mas é desleal. Mas eles fazem o quê? Eles permanecem. Aleluia. E a cobra, ela vem se aproximando, ela vem se aproximando, ela vem se aproximando. Daqui a pouco, irmãos, aí todos os passarinhos para cima da cobra, abrem as asas, parece que eles triplicam de tamanho, eles ficam grandes. A cobra começa a olhar para aquele bando de passarinho e ela fala: você está louco? Eu vou embora daqui. E a cobra dá no pé, irmão. A cobra sai fora. Ei, igreja, quando eu e você estivermos dessa maneira, olhando para o reino, todo mal terá que recuar, todo mal irá embora. Alinhamento, estar unidos. Quando Jesus propôs isso para nós, querido. Não fuja. Eu sou contigo. Calma, igreja, calma. Eu sou contigo. Eu é quem fortaleço a sua vida. Eu é quem te sustenta. Eu é quem dou força. E teve 3 coisas aqui, querido, da vida de Onésio que eu gostaria de falar. Onésio, ele teve 3 atitudes, que é o que eu e você precisamos ter também, tomar diante do Senhor. Diante de uma igreja, diante a um povo que é sarado, diante a um povo que quer e vai morar no céu, diante a um povo que quer ser referência neste lugar, não para que o seu nome seja exaltado, mas para que o nome dele seja glorificado e que vidas venham se prostrar diante desse nome. Queridos, a primeira coisa que Onésio se faz, quando ele ouve a palavra, quando ele entendeu o chamado, quando ele entendeu a visão, quando ele teve um encontro com o Senhor, a primeira posição é se arrepender. Eu preciso me arrepender, querido. Se existe algo, querido, que o inimigo tem posse, se arrependa. Eu preciso me arrepender desse erro. Se algo que aconteceu, querido, eu preciso me arrepender, querido. Povo de Deus, não é só em Santa Ceia que pede perdão de pecado. A gente se reúne uma vez por mês aqui para celebrar ao Senhor e agradecer a Ele, prestar um culto e agradecer, louvar a Ele pelo sacrifício e tomar o cálice, simbolizando que o sangue de Jesus está purificando as nossas vidas e lavando todos os nossos pecados e levando embora. Não é só nesse dia, queridos. Eu devo andar numa vida de santidade. Hebreus capítulo 12 fala que sem santidade ninguém verá o... Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu devo andar numa vida de santidade. Queridos, pecar
Vai acontecer, mas luta para que isso não aconteça. Isso tem que ser algo constante na minha e na tua vida. Vai acontecer, queridos, desculpa, vai. Mas, Jesus, eu vou lutar até as minhas últimas forças para que isso não aconteça, Pai. Eu quero andar nisso, Senhor. Eu quero andar nessa linha, Pai. Em não errar, porque eu quero, Senhor, estar pertinho de Ti. Porque se é o pecado que me afasta de Deus, a última coisa que eu quero ter na minha vida é pecado. Se é isso que me afasta de Ti, Senhor, eu não quero, Pai. Eu tenho que entender isso, que eu preciso me arrepender e pedir perdão daquilo que me afasta dEle. Porque se existe algo, querido, que me leva para a morte, e a pior morte, que é a morte eterna, é o pecado. Isso sela, querido. Isso tem poder de selar tudo na nossa vida, o pecado. Mas Jesus também tem o poder de libertar todo pecador que se achega a Ele e reconhece Ele como Senhor, como Salvador. Ele tem poder. E Ele quer fazer isso com nossas vidas hoje. Ele quer nos trazer mais para perto, viu? Ele quer trazer mais para perto. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se o pecado está te afastando de Deus, se o pecado está me afastando de Deus, Jesus está falando assim: vem cá, filho, deita no meu colo. Hoje você vai falar, hoje você vai conversar comigo. Jesus está te chamando, pode deitar no meu colo, filho. Fala comigo. Eu estou aqui. Jesus está te chamando para uma intimidade, querido. Jesus quer ter intimidade comigo, com você. E Onésio, ele aceitou Jesus como seu Senhor. Ele tomou essa decisão. E Paulo, inclusive, começa a escrever: agora, Filipenses, Filemão, você vai ter que aceitar ele. Mas não aceite ele de qualquer jeito, não. Sabe, agora você vai estar o aceitando aí na sua casa como um servo do Senhor, cooperador no amor de Cristo. Sabe o que Paulo estava falando naquele tempo, querido? Naquele tempo. Hoje é normal a gente falar isso. Hoje é normal a gente falar: não tem diferença, viu, irmão? Não tem diferença. Infelizmente, ontem, talvez muitas pessoas viram no noticiário um homem negro entrando no trem. Eu não lembro onde que foi. Em Paris. E a galera toda empurrando o negro para fora do trem. Falando, e cantando: nós somos racistas mesmo. Não, nós somos racistas mesmo. É assim mesmo. Nós somos racistas. E aquilo, para eles, querido, era normal. Para a gente aqui, talvez isso já esteja mais do que passado. Ainda a gente vê muita coisa acontecendo. Mas imagine agora, Paulo escrevendo para Filemão: Filemão, você vai receber um escravo aí na sua casa, o seu escravo. E Paulo, como pai espiritual, talvez, de Filemão, está falando: eu estou te dando uma ordem, viu? Você vai receber ele aí e vai tratar ele bem. E vai cuidar dele. E vai tratar dele. E ele vai ser um cooperador na obra de Deus. Ele vai te ajudar. Ele vai estar junto de você. E aí entra o segundo ponto que eu gostaria de falar. O primeiro foi arrepender-se. Fala comigo, arrepender-se. O segundo ponto foi o confessar. Porque se Onésio guarda tudo para ele, querido, o motivo de ele estar ali, as circunstâncias que o levaram para lá. Porque talvez, querido, eu e você estamos fugindo, viu? Eu e você às vezes estamos fugindo com o nosso pecado, se escondendo de todo mundo, achando talvez que não merecemos nem estar mais na igreja. Talvez, irmãos, talvez a gente está sentando, tá cada vez um culto indo mais para trás. Mas não é porque, não é que o fundo é menos espiritual, amém, povo do fundo? Amém? Mas talvez esteja indo cada vez mais para trás, para ver se a igreja percebe, para daqui a pouco estar do lado de fora. Queridos, se eu e você olharmos para o lado, se eu e você olharmos para essas cadeias que estão vazias agora, será que não existem pessoas que talvez estão com uma culpa, com uma situação, e estão com medo, vergonha de vir para a igreja, por achar que alguém da igreja sabe? Será que não tem irmãos meus e teus, vizinhos meus e teus, que talvez não estão vindo para a igreja por alguma situação? Queridos, eu e você não temos que olhar como esse povo está olhando para o racismo. Eu e você temos que trazer para perto. Eu e você não temos que olhar com um olhar torto e rejeitar, mas nós temos que trazer para perto, trazer para junto.
entender que precisa-se também de amor, mas para que venha o conserto, entender para que confesse, para que entenda e entregue nas mãos do Senhor e arrependa-se do pecado. E talvez, querido, Deus quer usar a sua e a minha vida. Se posicione, coloque numa posição de entender que você precisa amar quem precisa de amor. E o mundo lá fora precisa do verdadeiro amor que só eu e você temos, que é o amor do Senhor Jesus. Eu e você temos, querido. E sabe de uma coisa? Transborda, muda a vida, muda a história. E mudou a história de Onésio. E Onésio, ele voltou talvez para casa. E Paulo escreve assim, ó: aceita ele, viu? Aceita ele, porque ele se arrependeu. E mais do que se arrepender, ele não omitiu, ele não encobriu, ele confessou, ele colocou para fora. E porque você confessa, e porque você declara a ele, ele te recebe, ele te chama para perto. Porque eu confesso a Deus. Aí ele fala: vem cá, meu filho, eu te entendo, vem aqui, vem aqui. Querido, se tem uma pessoa que pode falar sobre pecado, sabe quem é? Jesus. Se existe alguém que pode falar sobre o pecado, é Jesus. Mas de uma melhor maneira, sabe por quê? Porque ele não pecou. Então ele chega para o pai e fala assim: ó pai, ó, eu entendo. Viu, igreja? Ele te entende. Mas ele não quer isso para a sua vida. Ele te entende, viu, crente? Mas ele não quer isso para a sua vida. Ele fala: ô pai, perdoa ele por mim, porque eu sei o que é isso. Traz ele para perto. A palavra do Senhor nos fala que ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Em 1 João capítulo 2 fala que ele é o nosso advogado junto ao Pai, que intercede por nós. Ele intercede por mim e por você, querido. Mas ele espera de mim e de você uma mudança de vida. Deus espera de mim e de você uma mudança, uma transformação, uma renovação. Que eu e você possamos entender que precisamos mudar quem nós somos pela palavra de Deus. Sentimentos não, querido, mas atitudes, ações e reações perante ao Senhor, que vão mostrar, que vão trazer. Jesus quer que a gente esteja mais próximo a Ele. Quando eu confesso, em Jeremias, no capítulo 18, fala-se do vaso, amém, irmãos? Em Jeremias, no capítulo 18, fala sobre o vaso de barro, e o oleiro, ele está trabalhando, e ali ele fica trabalhando, e se por acaso o vaso apresentar algum defeito, o que tem que ser feito? Quebrar e fazer de novo. Molhar os barro e começar a moldar tudo de novo, trazer aqui a perfeição. Trazer a perfeição. Eu e você não devemos fugir do que provavelmente possa parecer que machuque a minha e a tua vida. Porque Onésio, ele voltou talvez, Paulo deu a ordem para ele, ó, se arrependeu, amém, confessou, amém, agora faz o seguinte, volta para sua casa. Não, mas Paulo, eu vou voltar para, ô Paulo, me ajuda aí. Eu vou voltar para o meu Senhor. Mas eu pensei que agora se eu confessasse e que se eu aceitasse Jesus agora ia mudar tudo. Ia ser um pirilim-pim-pim e pronto, ia mudar tudo. Ia acontecer algo. Não, eu tenho que voltar. Tem que voltar. Tem que voltar e ir de frente às circunstâncias, ir de frente ao gigante talvez que está colocando medo para você, e mostrar e entender que você tem que enfrentar aquilo. Porque devido a um erro, você tem que enfrentar talvez algumas circunstâncias. Mas não fuja, porque eu sou contigo. Não importa se os outros vão humilhar a sua vida, não importa, eu sou contigo. Não importa se os outros vão rejeitar você, não importa, eu sou contigo. Ah, Senhor, obrigado, porque a tua palavra nos diz que aqueles que forem humilhados serão exaltados perante ao Senhor. Eu aceito a tua correção, Pai, eu aceito a tua correção. E ele teve que voltar.
E muitas vezes nós, como os vasos nas mãos do Senhor, temos que entender que muitas vezes o oleiro vai ter que derrubar a água e começar tudo de novo. Vai ter que derrubar a água e começar tudo de novo. Mas importa que eu e você estejamos dispostos a ser quebrado pelo oleiro. Eu e você temos que estar dispostos a ser quebrado. Quando eu confesso a Deus, querido, nós estamos ouvindo isso muitas e muitas vezes, mas é uma verdade que a igreja precisa entender. Quando eu confesso a Deus, existe o perdão. Mas quando eu chego para um líder, para o seu líder de célula, ou talvez você procure o pastor, os presbíteros da igreja, e você confessa algo, querido, Deus vem e sara, Deus vem e cura. Deus vem e traz a cura para mim e para a tua vida, para que aquele pecado não se torne algo que você vai sofrer todo dia, toda hora. Não, Deus vem e liberta de vez quando eu entendo que eu preciso me arrepender e confessar. O diabo não vai ter mais nada para falar assim, agora eu tenho algo para falar dele, viu? Se ele falar, não, quando eu confesso, tudo está à mesa, não tem. O diabo fica procurando mais alguma coisa para te acusar, e ele não encontra. Sabe por quê? Porque eu decidi confessar, porque eu decidi me arrepender. O maior símbolo, o que prova mais o arrependimento é quando eu confesso, quando eu quebro a vergonha, quando eu quebro o orgulho, quando eu rompo nisso. Quando a gente romper nisso, querido, em saber o que é pedir perdão, se arrepender, confessar a Deus, querido, a igreja vai romper. A igreja inteira vai romper nessa visão. Nós vamos entender, nós vamos andar alinhadinhos nisso. Onésio entendeu isso. E a terceira e última coisa, querido, Onésio se arrependeu, Onésio confessou, ele enfrentou todos os seus medos, enfrentou a circunstância da morte provavelmente, mas ele foi. E a última coisa que eu e você devemos fazer e entender, que nós devemos agora permanecer sobre a palavra. Nós aceitamos a Jesus, nós pedimos perdão do nosso pecado, amém. Nós o confessamos, amém. Agora Jesus fala, agora filho, vai, não peques mais, permaneça na minha palavra, permaneça naquilo que eu estou te falando, permaneça na ordem que a igreja tem trazido, permaneça na visão que nós estamos entrando, permaneça sobre isso. Queridos, o diabo ele, quando Jesus foi entregue à morte, antes de Jesus ser entregue à morte, o diabo tinha uma listinha lá, e estava lá escrito Daniel Pereira do Rosário, nascido no dia 29/5, RG, CPF. Isso aqui, queridos, era a fichinha que me dava a garantia, sabe do quê? De ir para o inferno. E sabe aonde que estava isso aqui? Nas mãos do diabo. Estava nas mãos dele. E eu e nem você, nem eu e nem você, nós não tínhamos o poder de ir lá na mão do diabo e tirar isso da mão dele. Nem eu e nem você podíamos descer, podíamos encontrar com ele, enganar ele, pegar a ficha e sair correndo. Nós não tínhamos esse poder. Nós jamais iríamos conseguir o acesso ao céu. Jamais. Mas a Bíblia nos fala, querido. Abra comigo em Colossenses. Colossenses no capítulo 2. Quem achou diz amém. Quem não achou espera mais um pouquinho. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim: quando vocês estavam mortos aonde? Em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus vos vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de quantas transgressões? Não, de quantas? Não foram de 70 vezes 7? Foram de? E fala assim, tudo
É tudo. Não, mas fala de novo, igreja. Tudo é tudo. Querido, não tem um que Ele não perdoou. Não tem um que Ele não perdoa. Mas sabe o que Ele quer? Que você não cometa mais. Versículo 14. E cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes das autoridades, fez nele espetáculo público, triunfando sobre eles aonde? Na cruz. O que me colocava, querido, o que não permitia que eu e você fosse para o céu, Jesus foi lá, tomou na mão do diabo, e confessasse os seus pecados e falasse, fosse aceito para ser filhos de Deus, herdeiros de Deus, para ir povoar o céu. Querido, foi cancelado, viu? Foi anulado. Foi anulado. Não se envergonhe, peça perdão, confesse e seja livre. Seja livre. Vire a mesa, querido. Vire essa mesa. Jogue fora essa página da sua vida. Mas permaneça. Temos que permanecer. Temos que permanecer. Eu queria que você lesse comigo rapidinho um versículo lá de Filemão mesmo, que fala assim, vou esperar vocês abrirem. Diz assim, versículo 10. Apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto eu estava preso. Ele antes era o quê? Inútil. Ele antes era o quê? Inútil. Ele era inútil. Eu e você sem Jesus, sabe o que nós somos? Inúteis. Mas quando eu tenho Jesus, querido, a minha moradia é concreta lá no céu, querido. Quando eu tenho Jesus, eu deixo de ser inútil. Quando eu tenho Jesus na minha vida, eu deixo de ser inútil. Querido, o significado da palavra onésio, o nome dele é útil. Cadê os onésios do Senhor Jesus aqui? Eu sou útil, você é útil. Ei, você é útil, viu? Você é útil. Você é útil, igreja, nós somos úteis. O mundo pode ter te rejeitado, viu? O mundo pode ter te rejeitado, viu? Mas para Jesus você é útil, aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso Colgate para ele e fala assim: ei, irmão, você é útil, viu? Você é útil, você tem valor, viu? Você é útil. Queria pedir para o Ministério de Louvor subir aqui. Você é útil, igreja. Igreja, você é útil nas mãos do Senhor. Igreja, nas mãos do Senhor você é útil. Abandona o pecado. Abandona o pecado. Você é útil nas mãos do Senhor. Você se afastou, esqueceram de te ligar, não sentiram a sua falta. Irmão, isso é coisa que o mundo está tentando colocar na sua cabeça. Que ninguém vai te ligar, ninguém liga para você, é mentira. Você é útil. Jesus te ama, querido. Se alguém aqui te ama, o nome dele é Jesus Cristo. Você é útil. Você é útil. Eu queria que você ficasse de pé. Eu estou em pé há tanto tempo sozinho com os diáconos aqui. Fique em pé com a gente. Querido, você é útil nas mãos do Senhor. Você pode até achar que você não é útil, mas da mesma coisa que aconteceu com Onésio, eu quero falar para você.
Onésio estava se achando inútil. Diante das circunstâncias, fugiu. Foi para Roma. Roma era considerado o esgoto do mundo. Roma era considerada o esgoto do mundo. E quem que Onésio encontrou lá? O próprio Jesus. Ele encontrou salvação. Querido, eu não sei em que situação você acha que você está. Eu não sei o que você está pensando da situação que está dentro da sua casa, a situação que te cerca no seu trabalho. Eu não sei o que está acontecendo, aonde você está, as circunstâncias que estão se levantando. Eu não sei como está, querido. Pode ser que você esteja achando que você esteja num esgoto. Jesus está aí e Jesus vai te tirar desse mundaréu de sujeira. Jesus vai te resgatar desse lugar e vai te colocar e vai te trazer de novo para a casa do seu Senhor. Jesus está te tirando, Jesus está te resgatando, te tirando do mundo do esgoto, te trazendo para o maravilhoso mundo do Senhor Jesus. Querido, Deus não derrama, Deus não derrama, Deus não derrama, Deus não derrama vinho novo em odre velho. Deus não derrama vinho novo em quem não quer conserto, viu? Deus não derrama vinho novo em quem não quer ser consertado. Mas se eu e você precisamos de um conserto, eu queria chamar você para vir aqui à frente e orar junto comigo, porque eu preciso de um conserto. Eu preciso desse conserto, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Pai, se existem pessoas aqui, Senhor, igreja, esse convite é específico, calma. Esse convite é específico, desculpa. Se existem pessoas aqui que nunca estão afastados dos caminhos do Senhor. Daniel, eu estou afastado. A última coisa que eu preciso agora, Daniel, é que todo mundo olhe para mim e me acuse. Se você está assim, querido, afastado, mas quer voltar, quer se firmar novamente, a gente quer te abraçar, a gente quer te trazer para perto, a gente quer te trazer para perto. Existe alguém assim que está afastado dos caminhos do Senhor? Vem aqui, irmão, a gente quer te abraçar. Vem aqui, irmão, a gente quer te abraçar. A gente é um contigo, viu? Se existe alguém assim, sai do seu lugar. A gente quer te abraçar. A gente quer estar junto. Aleluia. A gente precisa ser restaurados. Deus não derrama. Deus não derrama. Deus não derrama vinho novo em odre velho. Mas se você precisa, Deus quer te abraçar. Deus quer te abraçar. Aleluia. Agora o convite é diferente, querido. O convite é para você, igreja, que ouviu essa palavra e Deus falou com você. Deus te estimulou a tomar algumas decisões na sua vida particular. Se você quer romper em Deus, se você não quer que o inimigo tenha algo que tome, que te segure, se você quer romper no ano de 2015 para algo poderoso que o Senhor vai fazer e já está fazendo, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse romper aqui em adoração ao Senhor. Pai, eu preciso me desprender de muitas coisas. Se desprenda agora, querido. Comece se desprendendo agora. Comece se desprendendo do mundo. Comece se desprendendo daquilo que tem trazido dúvida para o seu coração. Comece se desprendendo daquilo que tem trazido vergonha, daquilo que tem paralisado a sua vida. Oh, aleluia. Escute aqui, irmãos. Espírito Santo fala ao meu coração. Tem pessoas que precisam vir aqui à frente também. Sabe por quê? Porque se sentem muitas vezes inúteis. O Espírito Santo dizia isso. Pessoas que se sentem inúteis. Onésimo quer dizer útil e proveitoso. E Deus quer mudar o seu nome hoje aqui. Você não vai mais se sentir inútil. Pode vir aqui à frente. Nós queremos impor as mãos sobre a sua vida. Você que se sentia muitas vezes inúteis por conta de atitudes de pessoas, vem aqui à frente, eu quero orar por você. O teu nome é proveitoso, o teu nome é útil. Talvez algumas situações te levaram a se sentir como alguém inútil, alguém fraco, fragilizado. Em nome de Jesus, o Senhor quer mudar o seu nome nessa noite. Espírito de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora, Pai.
Em nome de Jesus. Eu não sou inútil, eu sou proveitoso, proveitoso para o Senhor, proveitoso para os meus irmãos, proveitoso para a minha família, proveitoso para o meu ministério, proveitoso na minha escola, na minha faculdade. Eu tenho habilidades. Levante a sua mão e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu tenho habilidades, eu tenho dons, eu tenho talentos que o Senhor derramou sobre a minha vida. Eu tomo posse, eu sou útil e proveitoso, e quero ser a cada dia mais útil e proveitoso nas tuas mãos. Me usa, Jesus, me usa, Jesus. Arabacandaraçai, me usa, Jesus. Eu sou útil e proveitoso. Aleluia.